Londres, 1928. Um grupo de esporos de fungos é levado por uma brisa a um laboratório. Eles se amontoam numa placa de Petri e ao pousar deram origem a uma revolução médica. Esse laboratório pertence a Alexander Fleming, cientista escocês que investiga as propriedades de bactérias infecciosas. Nessa época, Fleming está de férias. Ao voltar, encontra uma colônia de fungos se desenvolvendo em uma placa de Petri que ele havia se esquecido de colocar na incubadora. Em torno dessa colônia de fungos, há uma região completa e inesperadamente livre de bactérias. Ao estudar esse fenômeno misterioso, Fleming percebeu que os fungos secretavam algum tipo de composto que matava as bactérias. Os fungos eram uma espécie do gênero Penicillium. Então, Fleming apelidou o composto antibacteriano de penicilina. Ele se deparou com um sistema de defesa microbiana. O fungo Penicillium produz penicilina constantemente, para se defender de ameaças, como colônias bacterianas próximas que podem consumir seus recursos. A penicilina destrói muitos tipos de bactérias, interrompendo a síntese de suas paredes celulares. Essas paredes se fortalecem com uma malha espessa e protetora de açúcares e aminoácidos, que são constantemente quebrados e reconstruídos. A penicilina se liga a um dos compostos que tece essa malha e impede a reconstrução da parede em uma fase crítica. Enquanto isso, a penicilina estimula a liberação de moléculas altamente reativas que causam danos adicionais. Por fim, a estrutura da célula se decompõe completamente. Esse ataque duplo é letal para uma ampla gama de bactérias, seja em placas de Petri, no corpo ou em outros lugares. No entanto, não é prejudicial para nossas próprias células, porque elas não têm paredes celulares. Por mais de uma década após a descoberta de Fleming, a penicilina permaneceu uma curiosidade de laboratório. Mas, durante a Segunda Guerra Mundial, pesquisadores descobriram como isolar o composto ativo e cultivar o fungo em quantidades maiores. Eles então ganharam o Prêmio Nobel pelo trabalho. Equipes de Oxford e várias empresas farmacêuticas norte-americanas continuaram o desenvolvimento e em poucos anos a penicilina estava disponível comercialmente. A penicilina e compostos similares transformaram rapidamente o tratamento de infecções. Por enquanto, continuam sendo alguns dos antibióticos mais importantes e que salvam vidas usados na medicina. No entanto, quanto mais usamos antibióticos, mais as bactérias desenvolvem resistência a ela. No caso da penicilina, algumas bactérias produzem compostos que podem quebrar a estrutura principal que interfere na síntese da parede celular. À medida que o uso de antibióticos aumenta, cada vez mais bactérias evoluem essa defesa, tornando esses antibióticos ineficazes contra um número crescente de infecções bacterianas. Isso significa que é essencial que os médicos não prescrevam o medicamento em excesso. Enquanto isso, 5 a 15% dos pacientes em países desenvolvidos se identificam como alérgicos à penicilina, tornando a alergia medicamentosa mais comumente relatada. No entanto, a grande maioria, mais de 90% das pessoas que pensam que são alérgicas à penicilina, na verdade, não são. Por que a percepção errada? Muitos pacientes adquirem o rótulo de alérgicos ainda crianças, quando surge uma erupção cutânea após o tratamento de uma infecção, com penicilina ou medicamentos estreitamente relacionados. Costuma-se atribuir a erupção cutânea à penicilina, enquanto o culpado mais provável é a infecção original ou uma reação entre a infecção e o antibiótico. No entanto, alergias genuínas à penicilina, em que nosso sistema imunológico confunde a penicilina com um invasor, ocorrem raramente e podem ser muito perigosas. Então, se você acha que é alérgico, mas não sabe ao certo, é melhor visitar um alergista. Ele fará uma avaliação que irá confirmar se você é ou não alérgico. Mesmo se você tiver alergia à penicilina, suas células imunológicas que reagem ao medicamento podem perder a capacidade de reconhecê-lo. De fato, cerca de 80% das pessoas alérgicas à penicilina superam sua alergia em 10 anos. Essa é uma ótima notícia para quem atualmente se identifica como alérgico à penicilina. O medicamento pode um dia salvar sua vida, como já salvou tantas outras.